Leitura do livro Diga Sim, do autor Rick Renner. Capítulo 7. É exatamente que tipo de pessoas Deus escolhe para cuidar dos seus negócios. Se você se vê como alguém fraco, débil ou inábil, e essa é a sua desculpa para Deus não poder usá-lo, é melhor começar a procurar outra razão. Deus tem chamado pessoas fracas e incapacitadas desde o princípio dos tempos. Pouco daquelas a quem Deus chamou foram a elite segundo a carne. Vez após vez, Deus escolheu pessoas que eram mal vistas aos olhos do mundo quando ele precisou de um candidato ou de um grupo de pessoas para fazer um trabalho. Vê 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Lembre-se, a preocupação primordial do Senhor é o coração. Deus sempre usou pessoas comuns para edificar seu reino. Ele não escolhe prioritariamente astros de cinema ou a realeza e a nobreza do mundo para cumprir seus planos e propósitos nesta terra. Os critérios de Deus são diferentes dos critérios do mundo. Como diz Isaías 55, verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Quando Deus escolheu Samuel para liderar a nação, ele era apenas um garotinho. Quando Deus procurou alguém para matar um gigante, ele escolheu um menino pastor chamado Davi. Quando chegou a plenitude dos tempos e era hora de enviar seu filho à terra, Deus escolheu uma jovem chamada Maria para dar à luz o Salvador do mundo. Quando chegou a hora de Jesus escolher seus discípulos, ele não foi aos institutos ou seminários teológicos da época. Em vez disso, ele escolheu discípulos que sabiam mais sobre pesca e coletas de impostos do que sobre as Escrituras. E quando Deus procurou alguém que ele pudesse usar para escrever a maior parte do Novo Testamento, escolheu o apóstolo Paulo, que um dia havia sido um dos assassinos de cristãos mais cruéis de todos os tempos. Deus sempre aparecia nos lugares onde não era esperado. Pense sobre o local onde Jesus nasceu, em um humilde estábulo para pastores. Aquele certamente não era o lugar que ninguém teria esperado que o Rei dos Reis nascesse. Não teria sido melhor para o Rei dos Reis nascer em um salão coberto de ouro, com trombetas tocando para anunciar seu nascimento? Assim, se você algum dia pensou que não era bom o suficiente para Deus usá-lo, é hora de você renovar seu modo de pensar. Deus está procurando por pessoas que ninguém mais quer ou considera valiosas. Quando grandes vitórias são conseguidas através de pessoas comuns, não há dúvida de quem deve receber a glória. Como diz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não desconsidere a possibilidade de Deus estar apontando para você hoje. São exatamente as coisas que você acha que deveriam desqualificá-lo, que podem ser aquelas que fazem de você a primeira opção na mente de Deus. Pense nisto. Você teria escolhido Samuel, Davi, Maria, Pedro ou Paulo? No entanto, eles foram exatamente o tipo de pessoas que Deus escolheu para usar de maneiras poderosas. Eles podem ter sido imperfeitos, mas tinham corações que o qualificavam para serem usados por Deus. O Antigo e o Novo Testamento estão cheios de ilustrações de pessoas que Deus quis, mas que o mundo rejeitou. Como vimos nos capítulos anteriores, a escolha de Deus não se baseia na beleza ou na feiura, no talento ou na falta de talento, na educação ou na falta de educação, em um diploma ou na falta de um diploma. Se uma pessoa tem um coração certo com relação a Deus, ela está qualificada para ser usada por Deus. Nenhuma passagem da Bíblia ensina este princípio mais claramente do que 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 ao 28. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação.
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Para compreender realmente o pleno impacto do que Paulo está dizendo, vamos cavar um pouco mais fundo nessas palavras. Verifique para ver se você se encaixa em alguma das categorias que Paulo enumera nessa passagem da palavra de Deus. Deus não está procurando pessoas intelectualmente brilhantes, espertas ou inteligentes. Quando Paulo faz a sua lista daqueles a quem Deus chama e não chama, ele começa afirmando que Deus não chama muitos que são considerados sábios pelo mundo. A palavra sábio vem da palavra grega sophos. Ela se refere a uma pessoa que possui iluminação especial ou percepção especial. A palavra sophos geralmente era usada para retratar pessoas altamente instruídas como cientistas, filósofos, médicos, professores e outros que eram considerados a elite intelectual do mundo. Essas pessoas pertenciam a uma classe de indivíduos a quem o mundo chamaria de inteligentes, engenhosos, espertos ou intelectualmente brilhantes. O termo era reservado somente àqueles considerados impressionantes ou superiores ao resto da sociedade. Mas Paulo disse: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Paulo nos informa que a maioria das pessoas que Deus chama não se encaixa nessa categoria da elite intelectual. Em outras palavras, Deus não é especialista em chamar pessoas que são especialmente brilhantes, instruídas, engenhosas, inteligentes ou intelectualmente iluminadas. Eu seria tolo em ignorar o fato de que, ao longo dos anos, muitos homens e mulheres inteligentes que amavam a Deus exerceram um grande impacto no mundo. O próprio Paulo fazia parte desse grupo de elite antes de vir a Cristo. Apolo, amigo de Paulo, que mais tarde pastoreou a igreja de Corinto, também veio desse escalão superior, intelectual da sociedade. Mas Paulo e Apolo não eram típicos da igreja do primeiro século. Foram os sófos que ridicularizaram e zombaram de Paulo quando ele pregou em Atenas. Os filósofos de Atenas, os epicuristas e os estoicos zombaram dele e fizeram dele alvo de riso. Paulo disse que não muitos são chamados que se encaixam nessa categoria de sófos. É claro que o chamado de Deus é para todos os homens, mas o fato é que não muitos dessa categoria respondem ao chamado de Deus. Dê uma olhada de perto na igreja primitiva e você verá que ela era composta principalmente de servos, escravos e pessoas mais pobres que ouviram as boas novas do Evangelho e creram. Era um exército de pessoas comuns. Embora houvesse uns poucos na igreja que pertenciam à elite, estes eram a exceção e não a regra. Na verdade, ao continuarmos em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 ao 28, você verá claramente que Deus é especialista principalmente em chamar pessoas de uma classe muito inferior. E se você der uma olhada de perto na igreja de hoje, verá que Deus ainda é especialista em chamar pessoas comuns. Veja bem, não estou menosprezando a instrução. As pessoas deveriam obter o máximo de instrução possível. Mas os pedaços de papel emitidos pela escola não são os critérios que impressionam Deus e chamam a sua atenção. Houve muitas pessoas instruídas que Deus não pôde usar.
embora elas fossem brilhantes segundo a carne. Elas não foram dignas de serem escolhidas porque seus corações não eram retos. As graduações educacionais podem ajudar você a conseguir um bom emprego e a influenciar positivamente a opinião dos homens a seu favor. Mas Paulo deixa muito claro que Deus não está à procura de pessoas que sejam especialmente brilhantes de acordo com os padrões da carne. Quando Deus chama pessoas que são intelectualmente impressionantes, como Moisés ou o apóstolo Paulo, ele geralmente precisa esvaziá-las de si mesmos antes de poder usá-las. Quando elas se afirmam no próprio entendimento, são incapazes de realizar o que Deus quer. Mas quando elas se firmam totalmente em Deus, ele é capaz de realizar milagres através de suas vidas. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Certamente que o conhecimento e o entendimento naturais são necessários no mundo em que vivemos hoje. Mas, se o nosso entendimento se tornar a base da nossa confiança, em vez da confiança em Deus, ele se torna uma desvantagem para nós. Temos de aprender a usar o que sabemos, mas a depender somente do Senhor e do seu poder. Davi escreveu: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Salmos 20, verso 7. A melhor tecnologia do tempo de Davi foi usada para desenvolver carros. Os maiores poderes intelectuais do homem foram empregados para tornar os carros mais rápidos, mais fortes e mais seguros. Além disso, os cavalos representavam poder e forças naturais. Assim, Davi estava dizendo, em outras palavras, alguns confiam na mente do homem e nas suas grandes realizações, outros contam com seu poder e sua força natural. Mas nós contaremos com o nome do Senhor. Talvez você seja uma dessas pessoas que dizem: Deus não pode me usar porque eu não tenho dons ou talentos suficientes. Eu nem cursei uma faculdade. Eu nem tenho o diploma de um seminário bíblico. Se você pensa assim, é hora de mudar seu modo de pensar e de falar. É hora de começar a se ver como Deus o vê. Na verdade, se você se sente inferior aos outros, lembre-se de que Deus costuma chamar pessoas não habilitadas e não instruídas, como a maioria dos apóstolos que Jesus selecionou para servirem ao seu lado e para estabelecerem o fundamento da igreja. Aqueles apóstolos eram pescadores, coletores de impostos, pessoas comuns e não teólogos. Deus está desejoso de construir um exército forte e poderoso. Os soldados de um exército raramente são os intelectualmente astutos. Flávio Vegetus Renatus, que viveu em torno de 380 depois de Cristo, foi o autor do livro militar de maior influência que já foi escrito para o Império Romano. Veja o tipo de pessoa que ele diz que constitui o melhor soldado. Os camponeses são os mais aptos a carregar armas. Eles são simples, se contentam com pouco, estão habituados à fadiga e estão preparados em alguma medida para a vida militar, devido ao seu emprego contínuo no trabalho agrícola, manuseando pás, cavando valas e carregando fardos. A verdade é que Deus está à procura de pessoas que sabem como pagar o preço e estão dispostas a isso, para se submeterem a qualquer dificuldade necessária para confrontar o poder do inferno e para cavar trincheiras e carregar fardos, até que sua missão esteja concluída como ele ordenou. Deus não precisa necessariamente da elite intelectual do mundo para que esses trabalhos sejam realizados.
Na verdade, as pessoas comuns muitas vezes são a primeira escolha de Deus, porque elas estão equipadas até certo ponto para enfrentar os desafios e as dificuldades da vida. Assim, se você quer ser usado por Deus e servir no seu exército, pare de reclamar que você não é inteligente ou astuto quanto outra pessoa. Onde a Bíblia disse que Deus está à procura de cérebros, ele está à procura de corações que estejam dispostos a segui-lo. Se você tem esse tipo de coração, você é exatamente o tipo de pessoa que Deus quer usar. Deus não está procurando políticos, estadistas ou diplomatas. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, Paulo continua dizendo: visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. A palavra poderosos é a palavra grega dunatoi. Ela vem da palavra grega dunamis, que se refere a poder ou capacidade. Quando ela se torna a palavra dunatoi, como neste versículo se refere, na maioria das vezes, há pessoas que possuem poder político ou força política. Ela traz consigo a ideia de uma pessoa que é elevada e poderosa aos olhos do mundo. O poder político é um fenômeno impressionante. Ocasionalmente, eu participava de festividades de alto nível, nas quais muitos dos convidados ou conferencistas convidados eram altos burocratas da União Europeia. Certa vez, o governo da Letônia chegou até pedir-me para organizar um desses eventos. Nunca deixo de me impressionar com a sensação de poder que existe nesses tipos de reuniões. Quando você está na presença de pessoas que possuem poder político, predomina uma atmosfera palpável de poder e influência. Esse poder pode ser sentido à medida que você passa pelos corredores dos grandes prédios governamentais. Ele pode ser sentido quando o carro de um presidente, de um vice-presidente, de um rei, de uma rainha, de um embaixador ou de algum outro oficial de alto escalão passa pela rua com policiais dirigindo ao lado em motocicletas. Ele pode ser sentido quando um avião levando dignatários aterriza no aeroporto e a pista é imediatamente enfileirada com forças de segurança especiais, policiais e dignatários locais que vieram para cumprimentar os convidados que chegaram. Em situações assim, muitas vezes me vi orando: Senhor, se uma pessoa com todo esse poder fosse salva, isso exerceria um impacto extremamente drástico. Embora Paulo escreva que nem muitos poderosos são chamados, ele não diz que nenhum é chamado. Sérgio Paulus foi uma figura política que respondeu ao chamado de Deus em Atos 13, verso 7. Dionísio, o Areopagita, foi um político que levou a sério o chamado de Deus. Atos 17, 34. Entretanto, assim como é verdade com relação aos sábios, mencionados na seção anterior, indicando os pertences à elite intelectual, não muitos dessa categoria dos poderosos respondem ao chamado de Deus. Quando o jovem rico perguntou a Jesus como ele poderia receber a vida eterna, Jesus lhes disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mateus 19, 21. Mateus 19, 22 continua dizendo: tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O jovem rico recebeu o chamado de Deus, mas não estava disposto a se afastar do poder e do perigo para cumprir o chamado. Nicodemos era um político em Israel. Quando finalmente foi até Jesus,
ele foi secretamente, no meio da noite, porque não teria sido um passo politicamente inteligente ser visto em plena luz do dia na residência de Jesus. João 3, verso 12. Até Nicodemos teve dificuldade em ir até Jesus por causa do seu poder, do seu prestígio e da posição que ele ocupava aos olhos do povo. O reino de Deus não depende dos estadistas, diplomatas, burocratas ou políticos do mundo. Certamente seria impactante se um político famoso viesse a Cristo, mas isso raramente acontece. Desde o princípio da era da igreja, o povo de Deus tem sido, na sua maioria, composto de pessoas comuns que têm empregos regulares e vivem vidas normais. Esse é o tipo de pessoas que respondem à mensagem do reino de Deus e através das quais Deus está edificando a sua igreja. Você não precisa ser elevado e poderoso para realizar coisas no reino de Deus. Tudo de que você precisa é do chamado de Deus e da unção do Espírito Santo. Com esse equipamento espiritual, você pode fazer o céu entrar em ação e tirar o inferno do caminho. Assim, se você se considera um tipo de pessoa comum e simples, alegre-se. Você é exatamente o tipo de pessoa que Deus quer usar. Deus não está procurando pessoas de sangue azul, aristocratas, nem cultas ou nobres. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, continua dizendo: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. A palavra nobre vem da palavra composta grega eugenes. A primeira parte da palavra é o prefixo grego eu, que significa bem ou bom. A segunda parte da palavra é a palavra grega genes. É dela que retiramos a palavra gene, humano. Quando essas duas palavras se unem, a palavra resultante retrata pessoas que são bem-nascidas ou possuem genes excelentes. Na Grécia Antiga, a palavra eugenes significava homem de alta descendência, como os filhos de reis, de políticos ou outros da camada superior da sociedade. Ela se referia a indivíduos cujos ancestrais haviam sido poderosos, ricos ou famosos. Essas eram pessoas de nobre nascimento, de sangue azul, cultas, refinadas, de boas maneiras, de alta genealogia e aristocráticas que sustentavam suas posições elevadas na sociedade com base no seu nascimento. Exemplos dessa classe de pessoas seriam os membros da realeza, que detinham posições elevadas nas sociedades, que merecem pessoalmente ou não essas posições. Eles nasceram na camada superior e permaneciam ali simplesmente por causa do nome ou das relações da sua família. Exemplos modernos de Eugênios são filhos e filhas de reis e rainhas que detêm suas posições reais simplesmente por causa do sangue que corre em suas veias. Outros exemplos seriam filhos e filhas de políticos famosos e amados, embora os descendentes em si possam não ser realizados nada de significativo. Seu último nome famoso selou sua fama e seu lugar na sociedade. Eles nasceram com um nome que lhes dá garantias e lhes confere acesso a privilégios que não estão disponíveis a pessoas comuns nem possuem nomes desconhecidos. Mas a palavra eugênios também pode se referir a pessoas que carregam a semente da genialidade em resultado dos bons genes com os quais nasceram. Um exemplo dessa categoria de eugênios seria a família de Albert Einstein. Há alguns anos eu estaria visitando um pastor na cidade de Nova York que me contou uma história interessante sobre uma visita que ele fez à sobrinha de Albert Einstein.
Ele ficou impressionado ao descobrir que a moça tinha 5 doutorados e ocupava diversas posições de proeminências em Universidade de Nova York, como seu tio Albert. Ela havia sido dotada de genialidade em seus genes, e isso a levou até o topo de cada campo com o qual se envolveu. Darei outro exemplo de bons genes. Antes da Revolução Russa, as famílias nobres possuíam as terras e controlavam o território da Rússia. Em 1917, quando o Exército Vermelho tomou o poder, toda a rica dedicação e a realeza da Rússia tiveram um fim abrupto. A nobreza foi morta ou fugiu para países estrangeiros. Parecia que a história os havia enterrado para sempre. Hoje, o regime comunista se foi. Uma classe russa inteiramente nova está emergindo. As pessoas costumam perguntar: quem são esses novos russos super ricos? É interessante notar que muitos deles têm os mesmos nomes da família da antiga classe governante que dominou a Rússia antes da Revolução de 1917. A nobreza que corre nas veias deles é forte demais para ser contida. Mais uma vez, ela os está levando ao topo da sociedade. A nobreza russa foi dotada de genes poderosos. Esses genes foram transmitidos à geração atual. Agora, os descendentes dos nobres russos estão reassumindo posições de poder que um dia foram ocupados por seus avós. Essa tendência para governar e reinar está nos genes deles. Assim, a palavra eugenes descreve ambos os tipos de pessoas, as nascidas em famílias famosas que desfrutam privilégios inerentes ao seu último nome e as que carregam uma tendência à genialidade, ao talento ou à superioridade em seus genes. Essas são a camada superior à classe governante, à aristocracia do mundo. Entretanto, Paulo diz que Deus não é especialista em chamar essa categoria de pessoas. Dê uma olhada na história do mundo e você verá que Deus não se especializou primordialmente em usar reis, rainhas, realeza, políticos, cientistas, filósofos, escritores, astros de cinema ou celebridades para promover seu reino. Desde o princípio dos tempos, Deus tem alcançado os corações de homens e mulheres comuns, aqueles que, na maioria das vezes, realizam feitos poderosos através da graça e do poder de Deus. Portanto, se Deus não está procurando a camada superior da sociedade, então ele deve estar olhando para a camada inferior, para o tipo comum, regular, rotineiro, usual, ordinário, padrão e típico de pessoas. Isso significa que se você vem de um histórico normal, comum, você possivelmente é exatamente aquele que Deus está desejando usar. Sim, ele chamou ricos e famosos também, mas são as pessoas comuns que mais frequentemente são escolhidas por Deus para executar sua vontade na terra. Ele é especialista em usar pessoas comuns como você e eu. O fato de você não poder afirmar que a genialidade habita nos seus genes ou que a nobreza corre no seu sangue também não é um ataque contra você. Deus não está à procura de gênios ou pessoas bem-sucedidas de classe alta ou de sangue azul. Ele está à procura de qualquer pessoa que diga sim ao seu chamado. Portanto, se você se considera apenas uma pessoa comum, é hora de você começar a se alegrar outra vez. Você é exatamente o tipo de pessoa que Deus quer usar. Os idiotas do mundo são o tipo de pessoas de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. A palavra loucas vem da palavra grega moraino.
A palavra idiota também vem dessa palavra grega. Meu dicionário Tesaurus dá estes outros sinônimos para idiota: imbecil, estúpido, tolo, ignorante, burro, ingênuo ou tapado. A verdade é que ninguém é um idiota aos olhos de Deus, mas o mundo geralmente vê as pessoas que Deus escolhe como sendo estúpidas, ignorantes e idiotas. Vale a pena notar que a palavra moraino era usada no tempo de Paulo para retratar pessoas que o mundo ridicularizava, de quem o mundo zombava e a quem o mundo tratava com desprezo. Pelo fato de grande parte da igreja primitiva ser constituída de servos e escravos, a maioria das pessoas nas congregações locais era pouco instruídas, incultas, deselegantes, rudes, embrutecidas e não refinadas. Isso não quer dizer que elas fossem estúpidas. Elas simplesmente nunca haviam sido expostas à cultura ou aprendido boas maneiras e um comportamento refinado. Criadas e tratadas como servos desde o nascimento, eles nunca haviam tido a necessidade de conhecer essas habilidades. Entretanto, a falta de refinamento dos primeiros cristãos fazia com que eles parecessem estúpidos aos olhos do mundo. Na verdade, o Império Romano, a princípio, via o cristianismo como a religião das pessoas estúpidas e pobres, porque ele se alastrou muito rapidamente entre as classes inferiores dos escravos. Porém, Paulo disse: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. 1 Coríntios 1:27. A palavra envergonhar é a palavra grega kataisuno. Ela significa confundir, constranger, frustrar, desconcertar. A palavra sábios é novamente a palavra sofos, que se refere ao que são naturalmente brilhantes, intelectualmente desenvolvidos ou especialmente iluminados. Paulo está dizendo que Deus chama pessoas que o mundo considera idiotas a fim de envergonhar, constranger, confundir, frustrar e desconcertar aqueles que pensam que são muito inteligentes. Assim, se alguém já chamou você de idiota, se você já foi chamado de estúpido e imbecil, de burro ou tapado, é hora de você se alegrar. Isso faz de você um candidato. Você é exatamente o tipo de pessoa que Deus quer usar. Deus gosta de usar pessoas fracas e impotentes para seus propósitos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, continua dizendo: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A palavra fraca é a palavra grega astene. Ela se refere a alguma coisa que é fraca, baixa, débil, pequena ou impotente. A palavra astene descreve alguma coisa que é tão baixo do padrão, tão inferior e de segunda categoria que é quase ridícula. Isso me faz pensar em Davi, que não passava de um menino quando Deus o chamou. Ele era tão jovem na idade e tão imaturo no desenvolvimento físico que a Bíblia diz: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. 1 Samuel 17:42. Golias considerou uma piada o fato de Davi ser enviado para lutar contra ele. O gigante riu quando viu quem Deus havia escolhido. A Bíblia revela que Golias disse: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. 1 Samuel 17, verso 43. Quem pode imaginar que Deus escolheria um menino jovem e inexperiente como Davi para derrubar aquele gigante? Isso pode ter parecido ridículo aos olhos do mundo, mas aquele menino que enfrentou Golias destemidamente em batalha era exatamente a pessoa que Deus havia escolhido. Quando Paulo escreveu
1 Coríntios, a igreja era alvo de riso no Império Romano. Os cristãos eram vistos pelos poderes governamentais como um grupo religioso fraco, pequeno e impotente. O mundo vê a igreja hoje de forma muito semelhante. Essa percepção não é nova. As coisas sempre foram assim. O mundo não entendeu o poder incrível que Deus havia colocado, tanto dentro da igreja quanto à disposição dela. A igreja pode ter parecido uma entidade de segunda categoria se comparada à classe rica de romanos governantes que se vestiam luxuosamente. Mas a igreja de Jesus Cristo estava investida de poder e autoridade do alto, e os cristãos tinham ordens para marchar e dominar o mundo. Paulo advertiu: Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A palavra envergonhar é novamente kataishuno, que significa constranger, confundir, frustrar, desconcertar. A palavra forte é a mesma palavra dunatói, que é usada também no versículo 26, descrevendo as pessoas que possuem poder político ou influência política. Quando você tem em mente que era o braço político do Império Romano e que estava tentando exterminar a igreja primitiva, você percebe que esse versículo envolve uma mensagem poderosa. Paulo estava dizendo: Deus escolheu aqueles que o mundo considera pequenos e impotentes, e até ridículos. São exatamente estes que Deus usará para confundir, frustrar e desconcertar os poderes políticos do mundo. Levou algum tempo para que a Igreja de Jesus Cristo envergonhasse todas as forças malignas que haviam se levantado contra ela. Mas no final foi isso que aconteceu. A Igreja eventualmente emergiu em poder e transformou a face da história. As pessoas comuns, regulares e ordinárias que Deus havia escolhido eram tão poderosas no Senhor que elas conquistaram o mundo para o cristianismo durante os seus dias. Portanto, pare de se ver como alguém que é de segunda classe, abaixo do padrão, de má qualidade ou inferior. Você é cheio do Espírito de Deus e tem o chamado de Deus sobre a sua vida. Quem se importa com o que o mundo pensa? Ainda que seus dons e talentos pareçam pequenos em comparação com o que os outros possuem, isso não significa que você está eliminado da lista de candidatos de Deus. Na verdade, seus sentimentos de fraqueza e inadequação realmente o qualificam como um candidato para o serviço de Deus. Você é exatamente o tipo de pessoa que Deus quer usar. As pessoas de classe baixa, pobres e inferiores são aquelas que Deus quer usar. 1 Coríntios 1:28 continua nos falando sobre as coisas humildes do mundo. A palavra humilde em grego é a palavra agenes. Ela é exatamente o oposto da palavra eugenes, usada antes, que significa bem-nascido ou bons genes. A palavra agenes é composta do prefixo a e a palavra genes. O prefixo a significa sem, e a palavra genes é a palavra para genes humanos. Assim, essa palavra descreve pessoas de nascimento humilde ou como genes ruins. Esse termo se refere às pessoas que são exatamente o oposto das nascidas na realeza e com prestígio. Aqueles que são agenes são pessoas de classe baixa, de segunda categoria, comuns, medianas, ordinárias, que o mundo jamais reconhecerá. Elas não são astros de cinema, influenciadores sociais, banqueiros, educadores vigorosos ou pessoas que nadam em dinheiro. Elas são apenas pessoas comuns que o mundo considera seres humanos desinteressantes, medíocres e simplórios. Essa pode ser uma descrição exata do tipo de pessoa que elas eram antes de Deus chamá-las. Mas depois que elas receberam a natureza de Deus e foram lavadas no sangue de Jesus, elas se tornaram tão poderosas no Espírito que Deus a usou para confundir o mundo inteiro.
O que você era no passado não determina quem você é hoje ou quem será no futuro. Você tem se sentido comum e não muito especial? Bem, sabe de uma coisa? Foi exatamente isso que o qualificou para ser usado por Deus. Você é muito especial. Sua posição aos olhos de Deus é extremamente elevada. Na verdade, você é exatamente o tipo de pessoa que Deus quer usar. As pessoas rejeitadas e ignoradas são candidatas a serem usadas por Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28, continua dizendo: e as coisas humildes do mundo e as desprezadas. A palavra desprezada é a palavra grega exoutenel. Significa depreciar, desprezar, tratar com desprezo, desconsiderar, negligenciar. Ela retrata alguém tão baixo e detestável que é repulsivo, repugnante, desagradável ao observador. Na verdade, essa pessoa excluída é tão inferior que não é sequer digna de ser reconhecida. A força dessa palavra grega é muito intensa. Ela indica que a opinião terrível descrita antes sempre foi e continuará a ser a opinião predominante no futuro. Em outras palavras, enquanto o mundo estiver nas garras do inimigo, o mundo incrédulo nem sequer considerará os cristãos dignos de ser mencionados, por mais que eles tentem fazer o que é certo. Eu me identifico completamente com a palavra exoutenel. Desde que minha família e eu nos mudamos para a antiga União Soviética em 1991, temos derramado toda a nossa vida nesta terra. Temos investido nossa vida, nosso dinheiro, nossas energias e praticamente cada centímetro da nossa força no estabelecimento de igrejas, na transmissão da palavra pela televisão e no processo de enriquecimento da vida das pessoas. Mas, vez após vez, tenho ficado chocado com editoriais e artigos de jornais que me acusam e ao meu ministério de sermos criminosos, líderes de uma seita perigosa e assim por diante. Um artigo em particular me perturbou profundamente. Ele afirmava que nunca havia contribuído com uma coisa concreta na vida de alguém ou em alguma coisa nesta nação desde que chegamos em 1991. Sabemos o quanto investimos e a vida de quantas pessoas foi completamente transformada pelo evangelho que pregamos. Fiquei absolutamente surpreso com a matéria. Em 1 João capítulo 5, verso 19, a Bíblia explica por que o mundo se recusa a reconhecer nossas boas obras quando diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Outra tradução diz: e sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no abraço do maligno. Se esse for o caso, por que deveríamos nos surpreender se o mundo não salta de alegria com o que fazemos? A Bíblia ensina claramente que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Afinal, o mundo não foi sempre cruel e duro com o povo de Deus? Desde o princípio dos tempos, o mundo perdido tem ridicularizado, zombado, acusado sarcasticamente e humilhado o povo de Deus. Não há absolutamente nada de novo nisso. Lembre-se que Jesus também foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías 53, verso 3. Você está em boa companhia com Jesus. Assim, se o mundo menospreza você ou trata com desprezo, se ele desconsidera, negligencia e ignora você, anime-se. Você é exatamente o tipo de pessoa que Deus quer usar. Ele tem grandes planos para usar você como uma demonstração do seu tremendo poder ao mundo dos incrédulos. Minha própria versão de 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 ao 28. Gostaria de apresentar a você a minha versão de 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 ao 28.
Pois vejam o seu chamado, irmãos, como não muitos de vocês eram especialmente brilhantes, instruídos ou iluminados de acordo com os padrões do mundo. Não muitos de vocês eram impressionantes, não muitos vieram de famílias de alto nível ou da camada superior da sociedade. Em vez disso, Deus escolheu pessoas que são idiotas aos olhos do mundo. Na verdade, o mundo as vê como imbecis, idiotas, verdadeiros tapados. Mas Deus as está usando para confundir totalmente aqueles que parecem espertos aos olhos do mundo. Deus escolheu pessoas que são ridículas e, através delas, ele está confundindo aqueles que pensam que são tão eminentes e poderosos. As pessoas de classe baixa, da segunda categoria, comuns, medianas, ordinárias, aquelas que estão tão por baixo que o mundo nem sequer acha que elas valem algo. São essas as pessoas que Deus escolheu. Em vez de reclamar, dizendo que você é fraco demais, é hora de gritar de alegria. Sua falta de habilidade pode ser exatamente aquilo que faz Deus querer usar você. Desse modo, quando as pessoas começarem a elogiá-lo pelo que foi realizado através da sua vida, você pode dizer verdadeiramente: acredite, se alguma coisa de bom for feita, foi tudo pela graça de Deus. Escolhendo pessoas comuns, Deus garantiu que quando a vitória for conquistada, todos saberão que foi devido à sua glória e graça. Como disse Paulo, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 31. Veja o que lhe foi dado em Jesus Cristo. Deus quer usar você. Ele o trouxe a este mundo para realizar algo grande com a sua vida. Os versículos que apresentamos aqui provaram que não importa o quanto você se sinta fraco, débil ou inferior, nenhuma dessas deficiências o desqualifica para que não seja usado por Deus. Além disso, você recebeu muito através de Jesus Cristo. Você realmente não tem qualquer razão legítima para deixar de ser um enorme sucesso na vida. Você tem muitas coisas a seu favor. Na verdade, você tem muito mais a seu favor do que possa imaginar. Você nasceu pelo poder de Deus. João 1,12 diz: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse versículo revela que você recebeu poder divino no dia em que se tornou um filho de Deus. A palavra poder é a palavra grega dunamis. Ela descreve um poder que é explosivo, dinâmico e cheio de uma capacidade fenomenal. Esse é o tipo de poder que veio morar dentro de você no dia em que você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Em vez de reclamar dizendo que é fraco e que não é nada de especial, é hora de começar a reivindicar o que está armazenado dentro de você. Você está cheio de uma capacidade explosiva, dinâmica e fenomenal. Você é um verdadeiro dínamo. Você é uma criatura completamente nova. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse versículo diz que você é uma criatura completamente nova se você está em Cristo Jesus. A palavra nova descreve alguma coisa que é nova em folha. Não estamos falando de alguma coisa ruim que foi reformada e transformada em algo melhor. Estamos falando de uma coisa que é nova em folha, inteiramente nova. A palavra criatura é a palavra grega kítesis. É a mesma palavra usada para descrever a criação do mundo. Quando Deus criou o universo, ele não usou nenhum material existente ou peça de segunda mão para criá-lo. Tudo na criação foi feito de forma nova. Agora, essa mesma palavra é usada para descrever o que aconteceu com você no dia em que você foi salvo. Tudo em você é novo. Você não é uma versão corrigida,
consertada, melhorada do que era anteriormente. Você é uma criatura absolutamente nova em folha. Você é completamente desligado da pessoa que você era. O Salmo 103, verso 2, fala sobre a enorme distância de seus antigos caminhos que foram removidos de você. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quando Jesus Cristo entrou na sua vida, ele criou você para ser livre do passado, livre dos defeitos negativos de sua família e liberto de todos os antigos problemas. Resumindo, uma criatura inteiramente nova. Portanto, parte de reivindicar os problemas genéticos de sua família, as doenças herdadas, o comportamento disfuncional, os distúrbios, os problemas, as maldições ou qualquer outra coisa negativa que tenha feito parte da sua vida antes de Cristo. Aquela velha pessoa não existe mais. Ela está morta. Você é inteiramente novo. Você é criação especial de Deus. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A primeira parte desse versículo diz que somos feitura de Deus. Essa palavra vem da palavra grega poema. Ela transmite a ideia de alguma coisa que é criada com arte. A palavra grega para poeta é poietes, vem dessa mesma palavra, com referência a um poeta. Ela denotaria alguém que possui a capacidade extraordinária de escrever ou de criar uma obra-prima literária. A palavra poema diz que quando você se tornou um filho de Deus, ele utilizou seu esforço mais poderoso e criativo para fazer de você uma nova criatura. Essa palavra declara enfaticamente que quando Deus terminou de torná-lo novo, você se tornou uma obra-prima, criada em Cristo Jesus, habilidosamente e com arte. Não há nada de barato em você. O gênio criativo, artístico e inteligente de Deus entrou na sua composição. É hora de parar de resmungar sobre o quanto você se sente tolo, estúpido, feio ou sem talento em comparação com os outros. Esses sentimentos são todos mentirosos. Alguns deles podem ter sido verdadeiros antes de você nascer de novo, mas nenhum deles é verdadeiro agora que você está em Cristo. Deus o transformou em algo espetacular. Esse é quem você é agora. Portanto, reivindique a sua nova identidade. Ajuste seu modo de pensar e de falar para refletir quem você realmente é. Você tem o tesouro mais rico de Deus dentro de você. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo chama a presença do Espírito Santo que habita em nós de um tesouro. A palavra tesouro vem da palavra grega tesauros e se refere a um rico tesouro. Essa palavra foi usada para retratar uma grande fortuna, o acúmulo de uma tremenda riqueza ou valores preciosos e inestimáveis além da imaginação. Em todas as bibliotecas, você pode encontrar um dicionário Tesauros. Estou certo de que você já ouviu falar dele. Você provavelmente até aprendeu a usar um dicionário Tesauros quando estava na escola. Um Tesauros oferece um tesouro, uma fortuna ou uma riqueza interminável de sinônimos. Essa é exatamente a mesma utilização da palavra grega tesauros que Paulo usa para descrever o espírito que habita dentro de nós. O ponto de Paulo é que Deus colocou seu mais rico tesouro dentro de nós ao enviar o Espírito Santo para morar em nosso coração. O que o Espírito Santo traz quando ele vem morar dentro de nós é fantástico. Não existe adjetivos suficientes para descrever o quanto este depósito é maravilhoso e rico. O Espírito Santo é um recurso infinito de poder,
de dons valiosos, de talentos e de força suficiente a fim de nos equipar para qualquer coisa que Deus possa nos chamar para fazer. O senso de assombro de Paulo é evidente quando ele escreve sobre esse tesouro fenomenal dentro de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, segundo Coríntios 4:7. A expressão vasos de barro vem da palavra grega ostrakinos. A palavra ostrakinos se refere a uma cerâmica feita da mais baixa e inferior qualidade de barro. Por essa cerâmica ser feita com materiais de baixa qualidade, ela se quebrava facilmente. Lembre-se, Paulo estava escrevendo aos coríntios. A cidade de Corinto era famosa mundialmente pela sua produção de cerâmica. A cerâmica de Corinto era lindamente coberta por pinturas decorativas feitas à mão. Esse tratamento estético a tornava atraente aos olhos, mas por baixo daquela bela pintura ainda havia um vaso feito de forma precária. Ele era barato para se comprar, facilmente quebrável e podia ser substituído por baixo preço. Uma pessoa jamais colocaria um tesouro realmente valioso dentro desse tipo de cerâmica para ser guardado em segurança. Em vez disso, guardas treinados vigiavam catacumbas semelhantes a fortalezas, salas que eram construídas especialmente para proteger tesouros inestimáveis de ladrões e intrusos. Visitei essas salas de tesouros em castelos e fortalezas em toda a Europa e na Rússia. Nunca deixei de me impressionar com as salas dos tesouros em si. Essas salas eram magnificamente construídas para conter os tesouros, fortificadas com grossas paredes de pedras e portas feitas de ferro. As salas do tesouro estavam tão profundamente localizadas no interior de uma fortaleza que era impossível penetrar nelas. Do mesmo modo, os tesouros do Egito eram escondidos em adornados corredores secretos. Os interiores desses corredores eram decorados com ouro e os muros eram incrustados de pedras preciosas e semi-preciosas. Toda essa decoração fantástica era apenas para a catacumba que continha a riqueza que era escondida nas partes mais profundas da câmara. Era um costume egípcio armazenar grandes tesouros em esconderijos fabulosos. Mas quando Deus procurou um lugar para guardar o seu tesouro, o Espírito Santo, ele não procurou uma catacumba ou uma câmara secreta feita de ouro, prata ou pedras preciosas. Em vez disso, ele colocou o seu Espírito em vasos frágeis e de vida curta, feitos de carne humana. Ele escolheu você e eu. Nós somos a cerâmica que Deus escolheu para guardar o seu Espírito neste mundo. Nós somos as câmaras para o tesouro do Espírito Santo. O corpo humano é uma maravilha criada por Deus que exige, no máximo, respeito. A humanidade não tem a capacidade de reproduzir essa criação fantástica. Enquanto nunca devemos nos esquecer de que, por mais magnífico que o corpo humano seja, ele foi criado do pó. Ele volta ao pó da terra outra vez quando o espírito do homem parte e o corpo morre. Do pó fomos tirados e ao pó retornaremos. Assim, ao lermos o que Paulo escreveu sobre o Espírito Santo habitando dentro de nós, podemos sentir seu assombro por Deus ter colocado um tesouro tão precioso dentro de vasos de vida tão curta, feitos de pó. Quando o Espírito Santo libera sua unção e seu poder através de nós, nossa carne humana fica energizada. As tarefas difíceis se tornam fáceis em momentos como esse. Nós nos sentimos quase como Hércules, enquanto o poder de Deus flui através de nós e perdemos temporariamente o contato com as limitações da nossa humanidade. Por exemplo, quando o Espírito de Deus veio sobre Elias no Antigo Testamento, ele foi capaz de correr mais que os carros do rei. E pense no que aconteceu quando o Espírito Santo veio sobre Sansão.
Ele foi capaz de matar milhares de filisteus com a queixada de um jumento. Ele até derrubou um templo pagão inteiro feito de pedras pesadas. O Espírito Santo libera uma unção especial sobre os anciões especiais que nos elevam acima do nível das nossas limitações normais. Entretanto, essas manifestações espetaculares do poder de Deus não acontecem o tempo todo. Embora o Espírito habite dentro de nós permanentemente, o fluir do seu poder sobrenatural através de nós para realizar feitos incríveis não é permanente. Todas as vezes que Deus manifesta sobrenaturalmente seu poder através de nós, temos de voltar a descer para um nível mais normal, no qual aprendemos a andar com Deus pela fé e em amor, assim como as outras pessoas. Talvez um dia no futuro a igreja passe a uma dimensão de poder sobrenatural manifesto continuamente. Mas até agora ninguém andou nesse nível de poder sobrenatural ininterrupto a não ser o próprio Jesus Cristo. Enquanto esse poder está fluindo, você pode se sentir incrível, capaz de fazer tudo o que é necessário em determinada situação. Mas espere um pouquinho mais e os sentimentos da sua humanidade voltarão a dominá-lo. Logo, você começará a chamar uma equipe para auxiliá-lo no cumprimento da tarefa que Deus lhe designou. Embora o incrível poder de Deus habite dentro do seu espírito, você ainda precisa de outros para levar essa visão a se cumprir. Você está selado e garantido pelo Espírito de Deus. Efésios capítulo 1, verso 13 diz: Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Observe que esse versículo diz que você foi selado com o Espírito Santo da promessa. A palavra selados é a palavra grega esfragidizo. Isso é extremamente importante. Os selos eram usados nos tempos do Novo Testamento para garantir que o conteúdo de um pacote estava completo e não imperfeito. Esse selo só era colocado em um pacote se o produto tivesse sido completamente examinado e inspecionado para garantir que ele estava totalmente intacto e completo. Se ele estivesse quebrado, defeituoso ou incompleto, o responsável não colocaria o seu selo nele. O selo era a prova de que o produto era impecável. Esses selos também eram colocados nos embrulhos antes de serem enviados ao seu destino. Os embrulhos que levassem esses selos geralmente eram enviados por pessoas extremamente ricas. Esses selos que tinham a insígnia de uma pessoa especialmente rica ou famosa significavam que aquele pacote deveria ser tratado com o máximo de cuidado. Para selar esse pacote, o remetente derramava cera quente na aba do envelope ou no barbante que amarrava a caixa. Depois que ele pressionava sua insígnia na cera, deixando uma incrível visível e distinta. Essa insígnia alertava a todos que o pacote era propriedade de uma pessoa rica ou poderosa. Assim, o selo garantia que o pacote chegaria ao seu destino. Bem, a Bíblia diz que você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Isso significa que não há nada incompleto ou defeituoso em você. Quando Deus tornou você novo, a última coisa que ele fez foi verificar você, examinando e inspecionando completamente antes de colocar seu selo de aprovação definitivo no seu coração. Se você é salvo, você foi selado com o Espírito Santo. Isso significa que seu conteúdo foi aprovado por Deus. Portanto, pare de tratar a si mesmo como se fosse inadequado ou defeituoso. Você não é defeituoso. Você foi aprovado, endossado, reconhecido, confirmado, santificado e carimbado pelo Espírito de Deus. Você tem o selo da aprovação de Deus. Portanto, comece a agir como se você fosse especial.
Deus o considera muito especial. O selo do Espírito Santo também é a garantia que você vai chegar ao seu destino. Portanto, quando o diabo falar à sua mente ou à sua carne gritar que você não vai conseguir, repreenda essas mentiras e aponte para o selo que Deus colocou sobre sua vida. Deus foi aquele que inspecionou e embrulhou você. Ele também colocou sua garantia em você para se certificar de que você seja entregue ao destino que ele ordenou para a sua vida. Isso significa que você nunca deveria reclamar dizendo que não vai conseguir. É claro que você vai conseguir. Deus garantirá isso. Você nunca precisa achar que está sozinho na sua jornada de fé. Jesus está bem ali ao seu lado, orando e intercedendo em seu favor do seu chamado e das necessidades que você possa estar enfrentando agora mesmo. Você tem Deus ao seu lado. Romanos 8, 31 e 35 diz: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Deus está do seu lado. Ele é aquele que chamou você e ele é aquele que o capacitará a cumprir a missão da sua vida. Tenha sempre isso em mente, independentemente dos obstáculos e da oposição que vierem contra você. Nada, inclusive a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, pode separar você do amor de Cristo e do seu desejo de fazer de você um vencedor na vida. Romanos 8,37 diz: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não importa o quanto o inimigo tente mentir ou lhe dizer o quanto você é indigno de ser usado por Deus, você está destinado a vencer a batalha e atingir os objetivos que Deus lhe deu. Romanos 8, 38 e 39 diz: Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo enfrentou a morte, os ataques dos principados e potestades e muitas outras formas de oposição que teriam incapacitado um homem normal. Mas porque Paulo havia aprendido o segredo de depender do poder do Espírito Santo, nenhuma dessas coisas o afetou permanentemente ou impediu que ele realizasse o que Deus colocara em seu coração para fazer. Assim, ao iniciar a busca para cumprir o chamado de Deus para a sua vida, nunca se esqueça de que Deus é seu parceiro e que ele está do seu lado. Permita que esse conhecimento o encoraje a nunca desistir. Você não quer acabar na mesma categoria do servo mau, desleixado e inútil da parábola dos talentos, Mateus 25, verso 26 ao 30. Aguente firme, segure as pontas, mantenha o foco na linha de chegada. Não permita que o diabo ou a sua carne convençam você a deixar de fazer a vontade de Deus. Tudo depende da sua obediência. Se não crucificar a sua carne, ela crucificará você. Vimos o critério que Deus usa quando escolhe pessoas para usar na obra do seu reino. Mas deixe-me falar com você um pouco mais sobre o que acontecerá se você permitir que a sua carne assuma o controle da sua vida. Carne é carne. Ela não é diferente do que há quase 2000 anos, quando o apóstolo Paulo nos disse que ela precisava ser crucificada. Ela ainda precisa ser crucificada. Precisamos tratar com ela diariamente, se quisermos mantê-la sob controle. Eu lhe prometo que se você não crucificar sua carne crucificará você. Se você não assumir o comando da sua carne assumirá o comando da sua vida. Se for deixada sem vigilância, sua carne atropelará você
assumirá o comando das suas emoções e promoverá a preguiça. Ela lhe dirá que você já fez demais, que você já fez mais do que qualquer um, que não precisa fazer mais e que você não é tão valorizado quanto deveria ser. Ela o aconselhará a ir com calma, a relaxar, a dar um tempo para si mesmo. Ela gritará que se alguém merece não fazer nada por algum tempo, esse alguém é você. O descanso é normal e necessário, mas a carne tenta levar tudo ao extremo. Se você permitir que a sua carne controle você, ela o levará a um estado de preguiça que anulará toda a sua percepção e destruirá toda a sua produtividade. Você perderá a alegria, a esperança, a vitória e até a razão de viver. No fim, você se tornará fraco, impotente e destituído do desejo ou da energia para perseguir qualquer coisa, muito menos o alto chamado que Deus tem para a sua vida. Esteja avisado, a carne o levará por um caminho de degeneração. Você começará a ganhar peso, a parecer desleixado e se aproximar do desastre financeiro. Se você seguir o caminho da carne, você pode ir direto a uma loja e comprar um aparelho de televisão e um sofá confortável, porque é aí que você vai acabar. Você ficará sentado com um dedo no controle remoto, desperdiçando sua vida preciosa. É exatamente aí que a carne o levará se você não assumir o comando dela. A imagem que acabei de pintar para você pode não ser bonita, mas é uma visão profética do seu futuro se você não decidir dizer à sua carne para se calar e voltar para a cruz. Lamentar e gemer não mudam nada. Ah, como a carne ama reclamar e gemer. Na verdade, se você permitir que ela faça isso, sua carne resmungará e gemerá o dia inteiro. E isso geralmente é apenas uma tentativa de chamar a atenção para que os outros sintam pena de você e entrem em acordo com a sua carne, dizendo que seu dilema é difícil demais para superar. Mentiras, mentiras e mais mentiras, desculpas, desculpas e mais desculpas. Quando sua carne se levantar e tentar fazê-lo desleixado com relação ao seu sonho, ao seu negócio ou ao seu relacionamento com Deus, o que você deve fazer? Ou quando ela persuadi-lo a acreditar que é pobre demais, estúpido demais, feio demais, desinteressante demais ou comum demais para ser usado por Deus, como você deve reagir? Você deve chorar e reclamar dizendo que não é talentoso quanto os outros? Lastimar-se porque você não é tão magro quanto a outra pessoa? Lamuriar-se porque você não nasceu em uma família de maior prestígio? Você deveria lamentar por nunca ter conseguido concluir seus estudos? Isso colocará um diploma na sua parede? Não. Resmungar e gemer não mudam nada. Na verdade, resmungar e gemer geralmente só prolonga a derrota, a agonia e o desespero. Isso não é saudável e é infrutífero. É uma atitude desprezível, deplorável e sórdida que eventualmente produz um complexo de inferioridade e aborda o potencial que Deus lhe deu. Resmungar, gemer, berrar e choramingar não vai mudar nada na sua vida. É hora de dizer à carne para calar essa boca grande. Depois, tome posse do poder de Deus para transformar você e sua maneira de pensar, enquanto você permitir que essa carne grosseira e mal cheirosa produza uma mentalidade de coitadinho de mim. Você não trará nenhuma contribuição significativa para o mundo. E isso é uma pena porque Deus quer usar você. Considere sua carne morta para o pecado e viva para Deus. O Novo Testamento nos diz que devemos mortificar a carne. O apóstolo Paulo escreveu: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3:5. Em Romanos 6:11, Paulo escreve que devemos nos considerar mortos para o pecado. As palavras faz morrer e mortos vêm da mesma palavra grega necros, que é a palavra para um cadáver humano.
Quando servi como pastor auxiliar na Igreja Batista do Sul, o pastor sênior queria me ensinar a conduzir funerais, então ele me levava a um funeral após o outro. Ele queria que eu aprendesse a me conduzir em situações delicadas e difíceis. Um funeral do qual participei foi uma experiência inesquecível. Posso vê-lo claramente ainda hoje quando escrevo sobre ele. Foi um funeral realizado para uma família não salva, cujo filho havia morrido tragicamente em um acidente. A tristeza e o remorso naquela sala eram tão pesados que, quando podiam ser cortados com uma faca, nada é mais triste que um funeral com uma família de incrédulos. Eles não têm fé nem esperança. Quando perdem um ente querido, é uma verdadeira catástrofe, porque a falta de esperança os domina. Pior do que participar de um funeral como esse é ser chamado para conduzi-lo. Observei enquanto a mãe se aproximava do caixão para dar o último adeus a seu filho. Ela estava tão dominada pela dor que rastejou para dentro do caixão. Aquela mãe se agarrou firmemente ao corpo morto do filho, implorando: fale comigo, não me deixe assim. Os funcionários da funerária tiveram que tirá-la de dentro do caixão e acompanhá-la até a limusine que aguardava para levá-la, juntamente com o restante da família, até o cemitério para o enterro. Aquela primeira experiência estava gravada para sempre na minha memória. Nunca me esqueci daquela visão digna de pena. Enquanto a mãe segurava aquele corpo morto nos braços e implorava para que ele falasse com ela última vez, mas aquele corpo não ia falar com ela. Ele estava morto. A casca vazia que estava naquele caixão era a sombra morta, expirada, terminada de um jovem que um dia havia vivido, mas que agora havia partido. Não havia batimentos cardíacos, nem ar nos pulmões, nem pulsação a ser sentida nos seus pulsos. O relógio havia parado de bater para a vida daquele jovem, e não havia como fazer voltar o relógio para fazê-lo começar a funcionar outra vez. Era um assunto encerrado. A vida daquele rapaz havia expirado. Seu corpo estava mortificado. Bem, sua carne precisa ser mortificada da mesma forma. Trate com sua carne e diga a ela para se calar. Não permita que ela continue governando você, sempre dando desculpas com relação à razão pela qual ela não pode ser usada por Deus. Você não precisa deixar que sua carne e suas emoções lhe deem argumentos evasivos e subterfúgios para convencê-lo. Você pode tomar a decisão de fazer o que a Bíblia nos aconselha quando diz: oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6,13. Em vez de focar no que você não pode fazer, é hora de começar a pensar no que você pode fazer quando se entrega ao Espírito de Deus. Quando seu corpo, sua mente e suas emoções são submissos ao Espírito Santo, você deixa de ser um escravo deles. Em vez disso, seu corpo e suas emoções passam a ser seus servos, instrumentos de justiça para ajudá-lo a alcançar o que Deus colocou no seu coração. A única maneira de você e eu realizarmos o que nascemos para fazer é colocar as mentiras do inimigo de lado, dizer à nossa carne preguiçosa e murmuradora para manter a boca fechada, assumir o comando das nossas emoções e nos oferecermos como instrumentos a Deus. Então, à medida que começarmos a declarar a verdade da palavra de Deus, a recorrer ao seu poder que opera em nós e através de nós para fazer sua vontade, começaremos a ver resultados e realizações sobrenaturais. Deus tem algo tremendo para você fazer. Absolutamente nada pode impedir você de fazer o que ele colocou no seu coração. Nem sua educação, nem sua posição na sociedade, nem sua filiação política, nem sua aparência física. Nenhum desses fatores exercerá qualquer impacto sobre o chamado de Deus para a sua vida.
O único fator que afeta a capacidade de Deus escolher você é a sua obediência a Ele, e seu coração precisa estar disposto. Você precisa assumir a autoridade sobre a carne que quer levar você para um caminho de preguiça. E você precisa oferecer seu corpo ao Espírito de Deus como um instrumento de justiça. É aí que você se encontrará no caminho que leva na direção de ser usado por Deus. Perguntas para crescimento pessoal ou debate em grupo. Número 1. Por que as pessoas que o mundo considera valiosas raramente são usadas por Deus para cumprir seus propósitos? 2. Quais são duas das principais coisas que você precisa para realizar algo no reino de Deus? 3. Que coisas negativas você disse ou pensou a respeito de si mesmo no passado que fizeram você duvidar que Deus poderia usar você? 4. Que passo você pode dar para mudar sua maneira de pensar sobre si mesmo, de modo que você comece a se ver como Deus o vê? Número 5. Escreva pelo menos 3 versículos que proclamam como Deus vê você em Cristo Jesus. Depois, medite nesses versículos hoje e confesse-os com sua boca até que você realmente creia neles no seu coração.